Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Bem, estamos aqui para mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da Compass Minerals. Dando sequência aos nossos episódios do Plantcast, a gente já conversou bastante sobre fatores ligados a atributos químicos do solo, a fertilizantes de eficiência aprimorada, micronutrientes. Falamos sobre inovações na área de nutrição de plantas com o professor Hudson. E quando a gente analisa, vamos falar assim, um sistema agrícola como um todo e olhando para solo, a gente discutiu bastante então a parte química, a interface disso com a fase física do solo, mas existe uma fração extremamente importante e de certa forma menos conhecida, mas que faz total diferença no dia a dia de uma lavoura, de uma fazenda e assim por diante, que é a fração biológica dos solos, né? E para compartilhar com a gente a experiência e o conhecimento dele, a gente está aqui com um pesquisador e professor bastante novo, mas que realmente tem uma bagagem muito grande e que fala numa linguagem muito simples que o produtor consegue entender. Então, a gente tem a satisfação de estar aqui com o professor Andreotti. Eu vou pedir para ele se apresentar rapidamente aqui, antes da gente iniciar o nosso bate-papo. E me acompanha aqui também o Guilherme Dinali, Robson Mauri, para variar, que vão nos ajudar aqui também. Professor, obrigado por ter nos atendido. E eu gostaria que o senhor se apresentasse e fizesse uma breve introdução sobre a questão da microbiologia do solo e o que o senhor tem observado em relação a alguns avanços recentes dentro dessa linha. Tá bom. Bom, pessoal, é o Fernando Andreotti que está aqui falando com vocês, né? Estou recebendo a equipe da Compass com essa iniciativa bacana de levar informação ao produtor. E eu estou na Exalc como docente há 10 anos, mas dentro da Exalc há 22. Né? Então, desde os 17 anos que eu estou aqui dentro, nossa, passei um tempo fora, um tempo na Embrapa e voltei para virar docente na área de solos, uma área que não é bem onde me formei na área de genética. Mas o desafio era integrar mais a parte biológica no dia a dia do produtor. Esse que era o desafio como docente, desenvolver metodologia, validações, acompanhar mais de perto esse desenvolvimento teórico e prático da microbiologia do solo. Então, nesses 10 anos a gente tem visto muita mudança nesse cenário. Acho que é um dos setores que mais cresceu na agricultura, se a gente for enumerar todos. E ele cresce mesmo ainda cheio de dúvidas, cheio de conceitos que às vezes são difíceis de a gente incorporar. Cresce usando micro-organismos que tem nome difícil de falar, né? Que a gente não enxerga. Então, quer dizer, com todo esse panorama, vamos dizer, um pouco nebuloso ainda, ele já mostra o potencial, porque ele cresce porque tem resposta prática, né? Se a gente consolidar conceitos, aprender mais sobre ele, quer dizer, a gente vai potencializar o uso desse recurso biológico no solo aí, o que só vai trazer benefícios para a gente em relação à eficiência agronômica. Esse que é o nosso alvo principal. E o que o senhor está comentando, professor, faz muito sentido, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma propriedade rural, muitas vezes tem um talhão lá que o produtor faz pouquinha coisa e acaba que produz bem. Tem outra coisa que acaba investindo mais em vários, vamos falar assim, vários fatores de produção, em vários insumos, mas parece que o negócio não vai, né? E aí parece que existe algo ligado realmente a essa questão microbiológica do solo, né, professor? Como é que o senhor considera, então, a importância da microbiologia no solo, num sistema agrícola como um todo? E fazendo essa conexão com esses solos, vamos falar assim, com esses talhões que não apresentam tanto potencial, mesmo o manejo sendo muito parecido lado a lado, pelo menos no curto espaço de tempo. Sim, essa é uma situação bem típica, né? A gente encontra bastante esse cenário onde o produtor tem lá um solo quimicamente muito bom, né? Uma análise de solo perfeita, mas ele se enfrenta a sérios problemas de produção. Né? Isso quer dizer o quê? Que a química não tem funcionado? Não, pelo contrário, a química tem funcionado. Eu acho que o trabalho que foi feito de fertilidade é fundamental na história da ciência do solo, né? E agora a gente tem que ver assim, se quimicamente ele atende a demanda, por que a planta não responde? Por que a planta não está absorvendo? Por que ela está mostrando restrição no desenvolvimento? Isso pode ser vários outros parâmetros de solo, né? Um exemplo mais prático aí, se a gente não quiser entrar direto na biologia, seria a parte física, uma compactação, uma toxicidade, uma salinização. Mas muitas vezes a biologia é parte desse travamento da planta. Por quê? A parte biológica, como ela já nasce com o solo, ela está super conectada com a parte de funcionamento do solo como um todo. Na dinâmica de nutrientes, na acessibilidade que a planta tem a eles, na parte de agregação de solo, de formação de poros, na retenção de água. Então essa integração da biologia, ela só tende a potencializar
esse uso do recurso que está ali disponível para a planta, que é o que a gente conhece melhor, que seria essa parte química, né? Sim. Então, muitas vezes, quando a gente entra com alguma prática da parte biológica ou com manejo mais saudável a parte biológica, a gente vê grandes respostas acontecendo no campo. E não é nada fora do comum. Por quê? Porque a gente já tem hoje o conceito de como é que isso funciona. A gente já conhece melhor sobre a estrutura biológica de um solo, sobre a importância do solo ter uma biodiversidade, ter atividade biológica, né? Vamos pensar do jeito mais simples. Vamos pegar um cenário assim, ó, eu tenho lá uma boa condição de fósforo, mas a planta começa a mostrar que não cresce. Então você pode ter essa dinâmica de fósforo muito correlacionada com a atividade biológica do solo como um todo. Temos organismos específicos que fazem isso? Sim. Mas essa comunidade microbiana como um todo, ela tem muita chance de solubilizar fósforo, né, de diferentes fontes, orgânicas ou não, para que a forma solúvel que a planta consegue absorver. Então a dinâmica química ela é dirigida pela atividade biológica. Exemplo máximo disso é a fixação biológica de nitrogênio também. Até um negócio interessante, professor, você falando aí de que isso aí é recente, né? O pessoal começou a falar em microbiologia, né? No campo, pelo menos, né? Isso cresceu muito nos anos pra cá. Você não acha que, na verdade, é recente, mas não é, né? Eu vejo que, por exemplo, o sistema de plantio direto mesmo, né? Se fala tanto no sistema de plantio direto como os benefícios químicos, os físicos, né? Mas eu vejo que o pessoal esqueceu um pouco essa parte que é grande culpada também, né? No bom sentido aí, desses grandes manejos em sistema de plantio direto é a parte microbiológica, né? Não acho que o pessoal esqueceu um pouco essa parte no passado? Na verdade, nós temos uma história contada, né, ao longo da agricultura que já considerava a biologia, mas a gente não tinha, vamos dizer, a prova do crime. Por quê? A gente tinha um problema analítico, ainda tem alguns problemas analíticos muito grandes na microbiologia. Vou dar alguns pontos, depois a gente conecta no final. Se a gente pegar na história da agricultura, tivemos pessoas importantes que falavam de biologia. Vou nomear aqui a Prima Vese, né? Ela falava tudo que a gente conhece sem ter o dado em mãos. Ela era uma pessoa que enxergava esse negócio. Só que ela não tinha análise que permitia ela concluir, provar cientificamente como aquilo acontecia. Então, muitas vezes, até o que ela colocava, ela via de uma forma meio discriminada, né? Mas ela teve um papel fundamental nisso. E o que acontece? Quando a gente não tem a prova científica, a gente não consegue avançar muito. Então a gente consegue fazer algumas inferências que não são provas científicas e bloqueia o que a gente consegue desenvolver, até em tecnologia. Para você ter outra ideia, a partir do ano 2000 que a gente começou a entender que só 1% dos organismos do solo a gente consegue cultivar em meio de cultura. Então quer dizer, a gente enxergava nada da biologia até o ano 2000. A gente começou a desenvolver métodos analíticos que passam por vários processos hoje que analisam no solo parâmetros biológicos. Daí vem a parte de enzimas, que a Embrapa faz um trabalho bacana. Daí vem a parte molecular, que a gente desenvolve bastante coisa na parte de sequenciamento genético de solo, para ver os grupos que estão lá, para entender isso. E isso tem expandido demais, de maneira exponencial, o que a gente sabe da biologia do solo. Então agora a gente tem a prova para entender como isso acontece. E se eu pegar o plantio direto, pegar um terceiro eixo aí desse ponto, o plantio direto ele é super confortável para a biologia do solo. Por quê? Você trabalha muito com rotação de culturas, o que é fundamental para você estimular essa atividade biológica como um todo. Você trabalha com cobertura de solo, que mantém umidade e temperatura confortável para os micro-organismos. E você ainda não mexe no solo. Porque mexer no solo pode parecer bom para o micro-organismo, né? Ativa, eles trabalham muito. Só que leva a consumo de matéria orgânica, que gera um cenário, vamos dizer, de fome depois microbiana. Porque você não tem mais sustento para esses organismos trabalharem. Então, um plantio direto é uma bela receita para você ter uma boa biologia do solo, desde que feito com os 3 princípios dele. E, professor, dentro dessa linha, vamos falar assim, de diagnosticar como é que está o solo em relação do ponto de vista microbiológico. Porque quando a gente fala em análise de solo, né, você tem uma análise química bem definida, análise física bem definida. O que existe hoje ou como que o produtor pode chegar num talhão, quais métodos que existem de forma mais prática ou estão em desenvolvimento para que ele consiga ter algum nível de parâmetro para entender qual que é a qualidade, como é que está esse solo dele do ponto de vista microbiológico. Tá, essa questão analítica sempre foi o desafio, ainda é, nós temos muita coisa sendo desenvolvida agora. Então, antes a gente tinha basicamente um teor de matéria orgânica que era o indicativo da parte biológica. Então, hoje já tem iniciativas que dão resultado, né? Já tem um leque de análises, vou elencar algumas aí, né? O pessoal trabalha muito a parte de atividade biológica por enzimas indicadoras, né? Quais seriam as principais enzimas, sensores, assim? Isso, as principais enzimas são enzimas que os organismos produzem para fazer a decomposição da matéria orgânica e liberar nutrientes que eles absorvem.
Então pensa assim, né? Uma bactéria, um fungo que está no solo, eles são microscópicos, eles não ingerem comida, eles absorvem o nutriente. Então a digestão é externa, ele produz enzimas que vai para o solo, digere esse material orgânico e libera o nutriente que ele absorve. Então eu vou nomear 3, são várias, mas as mais usadas são as beta-glicosidase, muito ligada à ciclagem de carbono no solo, a fosfatase ácida, que é uma enzima muito ligada à transformação de fósforo, e a ariosulfatase, que libera sulfato a partir de matriz orgânica. Então são enzimas produzidas por organismos que decompõem material orgânico para ele absorver o nutriente que ele é capaz de assimilar. Então a lógica nessa análise é, quanto mais essas enzimas aquele solo está produzindo, quer dizer que maior atividade biológica ele hospeda. Então você consegue fazer isso muito bem. O desafio nessa parte enzimática hoje é ter exatamente o que você colocou lá. Quais são os padrões? O que é um solo com alta atividade, com baixa atividade? Isso é uma coisa que está em pleno desenvolvimento agora, porque como é um componente biológico não é estático, né? Não é assim, a partir de 60 de atividade é bom para qualquer solo. Ela varia de acordo com o solo, de acordo com a umidade, de acordo com o teor de matéria orgânica. Né? Então eu falo que são ferramentas muito boas, porém hoje potencialmente comparativas. O produtor que tem 5 talhões e quer saber qual o melhor, qual o pior, ele consegue fazer perfeita uma escala com essa análise. Mas se ele pegar o único solo, a gente ainda tem dificuldade de falar se aquele número é bom ou ele é ruim. Professor, você acha que, por exemplo, né, esse negócio de parâmetro, eu sempre também acho que a gente tem que ter parâmetro para tudo, né? Um número é um número, o que é bom, né? Eu sempre comento muito da compactação, né? O que é compactado, o que não é, né? Depende, né? Depende de uma série de coisas, né? E eu acredito que para atividade biológica também é muito interessante. Você acha que, por exemplo, uma mata que nunca foi mexida seria um bom parâmetro para um produtor desse ou não? Não é nesse sentido? Topicamente, né, a gente sempre tende a pensar isso. A mata é o meu parâmetro que eu quero chegar. Muitas vezes a gente faz análise com a mata e a mata dá uma atividade menor, porque é um sistema estabilizado, né? Então a gente também tem que entender o seguinte, né? A gente trabalha com agricultura, a gente nunca vai conseguir ter a mesma composição, não vou nem chamar de qualidade, ou a mesma estrutura e funcionamento de uma mata. A gente trabalha em outro cenário, um cenário criado por nós, com características físicas, químicas e biológicas distintas da mata nativa. Perfeito. Então essa mata nativa serve como guia? Serve, mas se eu tiver uma atividade biológica, então é melhor? Essa é uma pergunta ainda sem resposta, né? Então eu prefiro muito mais comparar diferentes sistemas de produção na mesma cultura, na mesma região. O que a gente tem incentivado muito é que os bancos de dados tenham que ser criados em escala nacional. A gente na universidade tem um papel nisso, talvez, a Embrapa tem um papel nisso. E os grupos de produtores também podem trabalhar assim. Na minha micro-região aqui, quanto mais dados biológicos a gente conseguir compilar, a gente vai ter um parâmetro da nossa região, que talvez seja um sensor melhor do que comparar com a mata, que é um cenário diferente. Só para ver se eu entendi e talvez o pessoal que está nos escutando, seria basicamente o seguinte: a gente teria um sistema como se fosse vamos supor que fosse um sistema de plantio direto bem instalado, tivesse altas produtividades, e aí a gente avaliaria esse solo, né, biologicamente, e esse seria um parâmetro, um guia comparado, por exemplo, a onde a gente tivesse só sucessão de culturas, né? Soja, milho, por exemplo, soja, milho. E aí a gente teria esse parâmetro na região ali. Isso é muito importante porque pega o clima, né? Pega talvez a mesma formação do solo, material de origem, tudo mais. Entendi. Perfeito. Exatamente. Bacana. Exatamente. Junto com as análises de enzimas, outras análises estão crescendo também. A gente tem evoluído muito na parte analítica de material genético de solo, né? A gente consegue reconstruir toda a parte biológica do solo com análise de material genético. Uma coisa que já foi muito caro, muito mais demorado, e hoje está se avançando muito para a gente trabalhar mais fácil, né? Se fugir um pouco do assunto solo, o coronavírus, em 2 dias, decifraram o material genético dele todo, né? Então a gente está tentando investir em tecnologias similares para levar essa tecnologia até o campo, às vezes. Esse é um objetivo nosso futuro. Professor, e do ponto de vista de custo, mais como curiosidade mesmo, para um produtor que quer fazer esse tipo de análise, quanto mais ou menos que custaria uma análise dessa? Essas análises, elas tendem a diminuir muito o preço ao longo do tempo por 2 motivos. Porque as tecnologias vão avançando e porque o uso vai se expandindo, né? Então não é ainda um preço de uma análise de solo, não chega a R$20, vai ser mais que isso, 100, 150, R$200. Uma análise genética vai chegar a parte de R$1.000, mas é um custo que ele se torna já acessível. A gente tem visto na nossa prática que a gente faz alguns desses serviços, né? A curva ela é crescente muitas vezes tendendo a ser exponencial nos próximos anos. Por quê? Porque a gente vê que ela responde muito bem ao que o produtor quer entender. A brincadeira mais legal é pegar 10 talhões de uma cultura na mesma área, no mesmo produtor, e falar, ó, vou acertar qual é o melhor e o pior talhão que você tem aí de problema de produção e assim por diante. E a gente consegue mapear isso com uma boa correlação, né? Acima de 70%, na maioria das vezes.
O senhor comentou da fixação biológica, eu acho que é um grande exemplo, né, de como a microbiologia ajudou o país a desenvolver, especialmente na cultura da soja. Se eu pudesse falar para os produtores também, quais seriam os principais benefícios de algum outro micro-organismo que às vezes ele está sendo beneficiado e às vezes ele nem conhece? O que seria algum outro micro-organismo que essas análises ajudam a mostrar, ou através da parte nutricional, ou até mesmo na parte física, que pode estar contribuindo aí também para esses talhões que o senhor comentou de melhor produtividade? É legal. Eu vou nomear os organismos importantes para vocês. Só vou fechar um pouquinho da parte analítica, porque eu falei só do que o produtor tem que pagar, né? E a gente tem que achar alguma coisa que o produtor use na prática também. Legal. Isso a gente aprendeu no campo, não aprendeu na universidade. Se a gente fala assim, como é que eu sei que a minha biologia do solo está melhorando? Sem ter que pagar uma análise. A análise é a prova, né? Final, científica. Mas se a gente começar a monitorar principalmente o que acontece embaixo do solo, a gente consegue ter bons indicadores disso. Né? Eu nomearia assim, enraizamento é um grande sensor que mostra que a biologia está boa. Por quê? Porque organismos benéficos, colonizando o solo, vão estimular a planta a enraizar. Perfeito. E a planta também vai sentir isso e vai ver esse enraizamento. Então é um grande sensor, enraizamento, tanto em quantidade quanto em sanidade. É um belo indicador. E outro seria a menor ocorrência de fitotoxicidade. Porque os defensivos que a gente usa nas áreas de produção, eles são biodegradáveis, a maioria deles, né? Ou seja, eles são decomponíveis de acordo com a atividade biológica. Perfeito. Quando eu começo a ter fitotoxicidade, é um claro indicativo que eu tenho problema de restrição biológica. Nossa, muito interessante. Né? Então só para tentar deixar mais claro. Então, a tendência é que em áreas, vamos voltar no plantio direto aí, que é o nosso melhor dos mundos, vamos botar assim, né? Em áreas no plantio direto onde está bem estabelecido, com uma rotação interessante, de diversas raízes ali, explorando volumes de solo diferentes, consequentemente uma atividade biológica muito intensa, a tendência é que, se a gente às vezes errar na mão em alguma coisa, a tendência é que a fito seja melhor. Por quê? Porque a atividade é muito mais micro-organismo capaz de degradar diferentes moléculas que estão chegando ali, né? Basicamente seria isso. Entendi. Então, amigo produtor, se tiver uma área que frequentemente você tenha fito, pode desconfiar que a microbiologia muito interessante, muito interessante. Esse é um indicador claro e direto, né? Mas voltando na questão do Robson, né? O que a gente tem de ferramentas? Há um tempo atrás a gente tinha bradyrhizóbio, né? Bradyrhizóbio e alguns entomopatogênicos, são aqueles que controlam praga, como Bovéria e Metarrhizium. Essa lista de espécies benéficas tem crescido muito. Não sei nem se eu vou se lembrar de todos, então se eu esquecer de alguém aí, alguém que trabalha, né, me perdoa, mas eu vou elencar o Tricoderma, que talvez seja o organismo mais usado na parte de biocontrole de solo, que tem ação fungicida, né, discute muito mais outras funções possíveis. A gente tem os bacilos de várias espécies que tem ação aí tanto na parte de ser fungicida ou de ser uma atividade antagonista nematóide. A gente tem outros fungos surgindo no mercado, como Pocônia, Pselomyces, tem... Micorrizas. Micorrizas é um grupo de organismos interessante de inoculante porque ele não é cultivável, né? A maioria dos produtos biológicos a gente produz ele em meio de cultura, purifica, formula e vende, né? A micorriza tem um desafio que ela é biotrófica, ela só vai se desenvolver ligado na planta. Isso é importante. Por quê? Porque se eu pegar um fungo micorrízico e puser no meio de cultura, ele não cresce. Então não tem como a gente produzir micorriza em meio de cultura. A micorriza sempre vai ser ligado na planta, né? Uhum. E temos outros grupos chegando aí no mercado. Isária, que é um fungo novo novo na tecnologia, na parte de controle de pragas, né, de insetos. Então tem uma ferramenta enorme surgindo. Hoje também se fala muito de Azospirillum, que é um fixador de nitrogênio de vida livre, mas também é um grande indutor de enraizamento da planta, né? Talvez seja mais ativa na indução de enraizamento do que na fixação biológica até. E outras coisas novas, tem muita coisa surgindo no mercado, a gente não consegue nem acompanhar tudo, mas a gente tenta se ligar a isso, entender como funciona esse processo e dar o melhor suporte teórico de como isso deve funcionar para o produtor que vai usar. Essa questão das micorrizas seria talvez um dos grupos mais importantes em relação à questão da nutrição e a interferência com a microbiologia do solo. E recentemente eu vi um trabalho do professor Ismael Kakimak mostrando o seguinte, que quanto maior o teor de fósforo no solo, menor a porcentagem de infecção das raízes desses fungos micorrízicos, e isso levava a uma menor absorção de zinco, por exemplo, porque a micorriza ela é um importante, contribui muito para o fornecimento de zinco para a planta, né, para a raiz das plantas. E aí a minha pergunta seria especificamente o seguinte, professor. O fato da gente ter uma alta produtividade nas lavouras está muito ligado a ter um bom nível de fósforo no solo nas condições tropicais.
Mas essa micorriza mais preguiçosa, vamos falar assim, em função de maiores níveis de fósforo, ela pode levar à carência de alguns outros nutrientes do ponto de vista microbiológico, assim? A gente tem alguns pontos importantes dentro de micorriza que estão se expandindo muito o conhecimento nesses últimos anos. Por exemplo, a nossa visão clássica é micorriza são fungos que se ligam às raízes para ajudar a planta a absorver fósforo, né? É assim que todo mundo conhece micorriza. Será que é só isso? Não. Hoje a gente sabe o quê? Que fungos micorrízicos se conectam às plantas e, importante, o mesmo fungo pode se conectar a várias plantas, até de espécies diferentes, e ele serve, na verdade, como um sistema transmissor de informação em solo, né? Então, uma planta consegue transferir nutriente para outra de forma benéfica ou até ser explorada por outra planta. O fungo, parasitismo via micorriza, exatamente, né? Sinais de ser atacado. Então, você vê que plantas que não estão sendo atacadas podem ligar o sistema de defesa porque a transmissão do sinal vem via fungo micorrízico. Muita coisa nova que, na verdade, a gente não sabe como vai ser usado na prática. Mas vamos voltar na sua pergunta. Por que a gente vê isso? Se eu exagerar na parte de fósforo, eu posso ter uma diminuição de micorrizas. Porque como micorriza é uma interação benéfica, quem controla o quanto ocorre dela é sempre a planta. É igual soja com bradyrhizóbio, né? Se eu colocar muito nitrogênio no plantio de soja, eu não tenho formação do nódulo. As plantas investem na interação quando ela vê que tem benefício. Ela vai gastar energia. Não tem trabalho de graça, né, professor? Não tem almoço grátis, não tem jeito, né? Porque se a planta tiver fósforo em excesso, tudo em excesso, quer dizer, ela não vai investir em micorriza. Agora, uma vez que a planta diminui essa micorrização, porque ela não tem essa necessidade, ela pode ter alguns reflexos na sua nutrição. Por que zinco, né, nesse trabalho? Eu não li o trabalho, mas provavelmente porque a micorriza ela vai servir muito nutricionalmente para absorver os nutrientes de baixa mobilidade no solo. E nós estamos falando de fósforo, cobre e zinco, né? Então, se o fósforo... por difusão, né? Então, exato. Mobilidade muito baixa, né? Então, você vê como integra a parte de conhecimento de química, fertilidade, com funcionamento biológico. Então, se eu tiver um sistema, né, mais equilibrado, vou chamar assim, não estou falando que é um erro de adubação, eu vou ter um ambiente mais formidável, mais confortável para essa fungo micorriza conectar a planta, o que vai potencializar a nutrição. Ou seja, às vezes com gasto menor, você tem a mesma eficiência nutricional da sua planta no seu sistema que conta com a participação da biologia do solo. Tem uma questão, professor. A gente vê muito no mercado, estamos no campo diariamente, né? E a gente vê muito no mercado assim, muita gente às vezes se frustra com determinados produtos biológicos, porque às vezes utilizam em áreas que talvez não seria aquilo que seria o necessário, né? Teria muito mais coisa para ter corrigido. E eu já assisti algumas das suas palestras e eu acho que é muito importante eu estar perguntando aqui pra gente deixar claro aí, não é toda a situação, né, que esses produtos externos vão trazer o efeito que a gente está esperando, né? Acho que isso é muito importante para o produtor, essa informação, para ele tem mais que entender o sistema, né, e ver aonde que determinado produto A, B ou C vai poder ajudar ele de maneira mais eficiente. Você poderia explicar isso para a gente, para que os produtores tenham conhecimento dessa informação? Tá, eu vou começar assim, ó. Se você me perguntar, nas áreas de agricultura a gente tem potencial de ganhar com a biologia do solo? Tem. Quantos por cento das áreas? Eu vou chutar 90%. Mas fala assim, mas na prática a gente ganha sempre? Não. Por quê? Porque aí vale a lei do mínimo. E agora eu estou expandindo a lei do mínimo, estou saindo só de nutrição e estou colocando outros componentes. Estou colocando água, estou colocando toxicidade de alumínio, estou colocando atividade biológica, estou colocando outros processos. Então, se eu tiver uma área muito deficiente nutricionalmente, ou por exemplo, sem correção de pH, a biologia também não vai fazer o milagre, né? De corrigir o pH, fornecer o nutriente e ainda fazer o papel que ela tem, que às vezes é de bioproteção. Então, muitas vezes quando o gargalo ele é biológico, mas tem outros maiores, aí eu tenho dificuldade de ver resposta. Né? Então isso que às vezes leva essa ausência de resultado do que a gente espera, né? Mas isso acontece, vou dizer, em 10% das áreas dessas 90%. Nas outras 80%, muitas vezes o gargalo é biológico por alguma ponta que ele pode conectar e voltar à dinâmica daquele solo. E aí é interessante essa questão de pH, né? Quando a gente olha, por exemplo, tratamento de sementes de soja, é muito comum o pessoal tratar as sementes e aí planta a soja, depois de 20, 30, 40 dias arranca a soja ali e percebe muito pouco nódulo. E uma das causas que a gente tem observado no campo é a questão de pH extremamente ácido nessas caudas. E aí vem a pergunta, professor, qual que seria um range de pH aceitável no caso de bradyrhizóbio? Tem um número assim, vamos falar,
um range de pH ou não? É muito variável, pensando em Brad Rhizobio, das diferentes estirpes? O Brad Rhizobio é um indivíduo naturalmente sensível, a gente tem que tomar muito cuidado trabalhar com ele, por isso que a gente tem toda a recomendação lá, né, de cabeça, agora também não vou lembrar todas, mas quem vai tratar uma semente vai ganhando familiaridade com isso. Cuidado com temperatura, cuidado com pH, né? Por exemplo, acima de 32 graus já é deficitário para ele, pH abaixo de 5 já é restritivo para ele, então a gente tem que tomar alguns cuidados para quem tem a máxima eficiência. Agora, quando eu penso em outros organismos, aí o negócio é muito mais livre. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o que tem no solo vai ter organismos que toleram e até gostam de ter condições diferentes, temperatura, pH, tudo diferente, tem muita diversidade. Eu vou ter atendimento a todas essas demandas. E quando eu penso em outros produtos biológicos que não são Brad Rhizobio, na parte de busca e de preparo desses organismos, já se busca organismos mais resistentes. Né? A pergunta que vem aí é, então por que não fazem um Brad Rhizobio resistente? Né? Por quê? Porque eu tenho uma questão de adaptação desse organismo interagindo com a leguminosa, com a soja nesse caso. Então é essa espécie que consegue fazer muito bem a anulação em soja. Eu não consigo fazer um bacillus trabalhar como ele. Se eu conseguisse, a gente teria uma puta ferramenta, mas não tem, né? A gente não tem uma ferramenta desse tipo, então a gente tem que continuar trabalhando com esse organismo que é sensível, porém altamente eficiente. E dentro ainda, professor, de Brad Rhizobio e de fixação biológica, um questionamento também que o pessoal faz muito no campo. Eles falam assim, putz, eu cultivo soja nessa área aqui há 10 anos e eu venho fazendo inoculação há vários anos. Eu queria saber se eu posso parar de fazer a inoculação, porque eu estou entendendo que a bactéria, eu já coloquei muito dela no solo e ela já se desenvolveu e está ali dominando o solo, eu não preciso fornecer via sementes. Isso é verdade ou não? Ou não, essas bactérias não são, vamos falar assim, não são nativas e, portanto, elas vão, para sobreviver, ter que adaptar seu metabolismo, vamos falar assim, seu código genético, e ela não vai ter as mesmas propriedades que tinha quando aplicado na primeira safra. Qual a visão do senhor? O que a ciência mostra em relação a isso? O que a ciência mostra e a economia valida é que inocular sempre é a melhor saída que a gente tem. Né? Economia porque Brad Rhizobio, vamos dizer que seria um investimento muito baixo perto de uma produção de soja. Mas vamos falar da parte teórica. Uma bactéria, como eu falei, sensível, que chega num solo, não em vários, né? No Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, Rondônia, Balsas, Bahia, Minas, São Paulo. Imagina, é impossível esse organismo se dar bem em todas as condições. Se ele assim fizesse, seria um organismo invasivo e teria dominado a terra, né? Como essa adaptabilidade não acontece, o que eu espero é que aquelas bactérias que são rapidamente resgatadas pelas radicelas e entram na raiz e formam os nódulos, elas sejam preservadas e efetivas em fazer fixação ao longo do ciclo da soja. As que ficarem expostas ao solo, na maioria das vezes vão morrer, e se não morrer, você colocou muito bem, vão ter que se adaptar, não, vão ser selecionadas, mas vão passar por mutações que podem levar ao comprometimento de eficiência nodular. Ah, mas você nunca viu área que não foi inoculada e nodula bem? Já vi. E a pergunta que fica é, se inoculasse, não teria nodulado melhor ainda? Né? Então, face a essa dificuldade de colonizar o ambiente, essa mutação genética em bactéria é muito frequente, e esse baixo custo, a melhor recomendação é faça o tratamento de semente a cada ciclo para você ter garantido o máximo potencial que essa associação soja-Brad Rhizobio é capaz de te dar. Professor, e pensando também na realidade de campo em relação a fertilizantes especificamente, a gente sabe que a questão da acidificação e da salinização pode ser muito prejudicial para alguns micro-organismos presentes no solo. E aí vem a pergunta, fertilizantes, vamos falar assim, o que o produtor precisa observar em relação a fertilizantes para não afetar negativamente a microbiologia do solo dele? Porque às vezes vai estar fornecendo toda a quantidade, vamos falar assim, de nutrientes que a planta e o solo precisam, mas vai estar tendo um efeito muito negativo na microbiota do solo. O senhor poderia comentar em relação a isso? Tá, o que eu vou colocar aqui são ideias, conceitos, teorias, falta muita pesquisa nessa linha e a gente tem atuado em algumas frentes. Legal. Né? A primeira pergunta direta e clara é, o fertilizante mata micro-organismo? A gente acredita que ele pode ter o efeito deletério pelo ponto que você colocou, salinização e acidificação. Mas talvez o ponto mais importante a se compreender seja o que acontece no solo, biologicamente, quando entra a fertilidade. Porque o solo nativo não tem nutriente solúvel. E quando eu não tenho nutriente solúvel, eu estabeleço uma rede de interações biológicas que fazem muito sentido. Por exemplo, duas bactérias trabalham juntas para conseguir fósforo. Uma outra bactéria fixa nitrogênio e vai se associar a um fungo que vai fornecer para ela carbono, né? Então existe uma rede de interações que fazem muito sentido e que evoluiu no solo. Quando o nutriente entra, a gente espera que essa rede ela sofra alterações.
Algumas interações fazem sentido, não fazem mais. Vai buscar outro equilíbrio, né? Exato. É um novo estado de equilíbrio. A nossa linha de pesquisa aqui é essa. Tem um projeto montado para a gente fazer um doutorado em breve nessa linha de o que o fertilizante faz na rede de interações. Né? Já pontualmente nessa linha de o fertilizante inibindo, a gente pode pensar nos 2 pontos que você falou, e hoje se discute muito em cima de cloreto. Né? Somente o potencial do cloreto ter atividade biocida, uma coisa também a ser quantificada, mensurada, mas que é um potencial que a gente tem que considerar. Acho que existe muita chance de fertilizante evoluir, de mudar, formulação, conceitos, forma de liberação, componentes, para que agregue ou para que suavize esse possível alteração na parte biológica do solo. É um veículo muito interessante da gente casar tecnologia. Professor, o senhor comentou em relação a questões de solubilidade, né? Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, quando a gente fala de solo, e a gente conversou basicamente aqui agora sobre solo, né? Sim. E pensando em micronutrientes dentro da planta ou na superfície da folha, existem micro-organismos já conhecidos que teriam efeito de solubilizar, vamos falar assim, substâncias na superfície da folha ou dentro dela? Ou isso é um mundo ainda que precisa ser mais estudado, não tem nada de evidência em relação a isso? Porque os micro-organismos geralmente não são todos que são solubilizadores, né? Tá, eu consigo responder metade, pode ser? Já tá ótimo, né? A gente sabe que as plantas são permeadas por micro-organismos. Nós temos em cima do solo um compartimento chamado a filosfera, que é a superfície foliar, que tem uma comunidade de organismos vivos ali. Depende muito do tempo de vida dessa folha. Plantas perenes têm muito mais densamente colonização de organismos do que plantas anuais. E dentro da planta tem uma endosfera. Olha que nome bonito, né? Onde vivem os organismos endofíticos, que estão dentro da planta e não causam doença. E tem muito, pode chegar às vezes a milhões de organismos por grama de tecido vegetal. Agora você fala, esses organismos podem solubilizar nutriente? Provavelmente sim. A gente sabe nomear algum deles? Ainda não. Então eu falei, metade a gente conhece. A gente sabe que as plantas têm esses organismos lá dentro, que muitos vêm do solo, outros vêm da parte aérea, mas a gente não entende tanto o que ele faz ali dentro. A gente acredita que está mais regulado a proteção e regulação da fisiologia da planta do que só com nutrição, mas não dá para imaginar que eles são inertes aí. E aí, professor, eu queria falar agora um pouco sobre café. E a gente sabe que o fato de ter restos vegetais na entrelinha, o plantio muitas vezes de uma braquiária ou outra espécie, ela é benéfica. E no campo, o produtor tem muita dúvida, porque ele fala assim, nossa, eu plantei a braquiária, mas eu achei que fosse ajudar, atrapalhou. Né? E trabalhos recentes têm demonstrado que, bem manejada, a braquiária ela é um excelente aliado, a braquiária e outros, crotalária e assim por diante. O senhor tem alguma experiência com isso e poderia compartilhar uma visão com um produtor, pensando em cultivo perene, especificamente café, em relação aos benefícios da braquiária ou não? Já está provado que a braquiária tem também muito efeito negativo, que no final das contas não é positivo. O senhor consegue compartilhar alguma coisa nesse sentido, professor? Sim, a gente tem estudado um pouco disso, né? E tem entrado na parte biológica, porque eu acredito que, com base no que já foi feito de estudo e o que a gente vê na prática, manter uma rua de planta perene sem cultivo é um desperdício de área e é uma perda muito grande, uma chance de aprimorar o seu sistema. E aí, quando a gente ocupa essa linha, vou pegar o exemplo que você deu, café com braquiária, o que a gente espera de ganho? Espera um monte de ganho. Por quê? O primeiro ganho é você colocar uma planta diferente no sistema. Isso se reflete na parte de insetos, pragas, doença, reflete na parte de proteção do solo, porque você colocou bem, a gente roça a braquiária e vai proteger o solo embaixo do pé de café, né? Reflete na parte de dinâmica nutricional, porque raiz de braquiária secretam fosfatase e ocupam um volume de solo muito grande, são raízes fasciculadas que vão para o fundo do solo. Braquiária é uma planta altamente indutora de micorrização. Em vasos que a gente vai multiplicar fungo micorrízico no laboratório, a gente usa como planta-alvo braquiária, porque ela é a que mais tem eficiência em multiplicar micorriza em solo. Então você tem esse ganho de micorrização. Então você tem muitos ganhos no sistema. A gente já aprendeu que, como você colocou, manejado corretamente, a competição com a planta de café é nula, né? Isso aí já está bem provado. Então o erro de manejo é que justifica os resultados negativos e não o papel da braquiária. E outra coisa importante, não só para a braquiária, mas para outras plantas de cobertura que servem ao sistema de cultivos perenes, mas também ao sistema de outros cultivos, essas plantas de cobertura trazem rusticidade para o sistema, né? São plantas que não passaram por melhoramento genético, que não têm suscetibilidade a pragas e doenças, então elas vão quebrando o ciclo, equilibrando o sistema, vão sendo um jeito da gente rustificar o sistema de produção, o que para o solo é benéfico, tanto biologicamente, quanto quimicamente, que ajuda a ciclar nutriente, quanto fisicamente, que ajuda a estruturar solo. Acho que o produtor tem que ter em mente, né, professor, meio que fechando aí, é que
quanto mais micro-organismos no sistema e comidas para esses micro-organismos diferentes, melhor, né? Bocas diferentes precisam de comidas diferentes e vão dar efeitos diferentes. Quanto mais a gente limpar, ou seja, deixar poucos micro-organismos, pior, né? O sistema tende a ser mais degradável, né? É mais ou menos isso aí, trocando em miúdos, assim, né? Exato. Essa é uma regra até que às vezes o pessoal fala, mas essa regra é meio boba, né? Quanto mais melhor, não importa de quem, de que jeito, né? E é uma coisa meio nebulosa, como eu coloquei, mas o estado da ciência é exatamente esse. O que a gente sabe de regra que é 100% seguro. Quanto maior for a diversidade da minha área, maior é a atividade, melhor é o funcionamento da biologia. O que eu queria ter utopicamente? Me fala as 10 principais espécies que eu tenho que ter no mar de café. Me fala as 10 principais que eu tenho no mar de soja. E aí eu posso focar nessas espécies. Talvez a gente consiga nisso? Talvez sim. A gente tem hoje um conceito ainda teórico que é chamado de microbioma mínimo. Tanto para a saúde humana quanto para algumas culturas. Quer dizer o seguinte, até quanto eu posso perder dessa biologia que eu não sinto efeito? Ou quais são os grupos que eu tenho que ter para ter o mesmo efeito do todo? A gente não tem essa receita, a ciência vai caminhar para isso, né? Mas enquanto a gente não tem a receita, então a gente fala assim, quanto mais melhor, porque é a maior chance da gente acertar. Muitas vezes a gente tem, vamos falar de um grande problema, a gente tem nematóide, né? Então muitas vezes aparecem uns produtos que eu acredito serem muito bons, mas de maneira errônea, né? É utilizado, igual você falou, né? É interessante a gente ter uma microbiota. Então, por exemplo, se eu botar um produto A sozinho lá, a chance dele ter um efeito talvez seja muito menor de que se o meu sistema já tiver um pouco mais equilibrado, né? Igual você falou, né? Qual é o microbioma, né? Microbioma que eu quero ter. Então, eu tenho lá 3, 4, 5 micro-organismos que eu quero focar. 3, 4, 5 milhões, né, cara? Que eu quero focar, né? Que eu quero focar. Mas muitas vezes o cara tá com um problema de nematóide e aí ele fica focando num produto, né? E às vezes, né? Seja qualquer produto aí, foca e o negócio não vai pra frente. Mas na verdade, sozinho ele não vai fazer nada, né, professor? Eu acho que esse conceito a gente tem que deixar mais claro, né, na cabeça do produtor. É um conceito mais simples do que parece. Por quê? Quando a gente fala de um problema pontual, nematóide é um problema de oportunismo, porque é um organismo de solo que se torna abundante quando tem espaço para ele se tornar abundante, não é? A gente pode fazer um similar com a nossa saúde, né? Se eu estiver lá doente, né? Comendo mal, dormindo mal, trabalhando demais, não tem descanso, o que acontece? Você vai ficar doente, você toma remédio, você melhora? Melhora, mas se não mudar seu estilo de vida, você fica doente de novo, não é? Então a gente vê isso muito fácil na saúde, mas não transfere para o solo. E o solo é um componente vivo similar ao nosso corpo. Então, assim, as ferramentas pontuais têm potencial? Tem, porque os organismos que são selecionados para aquela atividade. O nematicida, seja qual for, ele teoricamente foi escolhido aquela linhagem com potencial porque produz alguma coisa que mata o nematóide. Agora, se eu puser ele numa situação que ele sozinho vai bater no nematóide, ele vai ter mais dificuldade do que se ele entrar num sistema já com outros manejos que tem um ambiente, vamos dizer, mais receptivo à entrada dele. Ele vai ser uma ferramenta que trabalha num ambiente mais tranquilo, com outros processos. Assim, né? O nematóide ele tá lá se proliferando porque sobrou comida para ele, né? E faltou comida para os outros que morreram. Então, na verdade, quando a gente começa a aumentar a comida para os outros micro-organismos, as populações tendem a aumentar e a competição aumentar também. Então, você começa a dificultar, a vida do nematóide começa a ficar mais difícil. Não fica fácil para ele, né? Tá proliferando. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido aí, né? Esses são os dois conceitos que a gente integra para falar de controle nematóide pensando em microbiologia: antagonismo direto e competição. Competição é exatamente isso, você induz o resto, quer dizer, começa a sobrar menos comida para ele, que é o quê? Exudação radicular. E outro é antagonismo direto, a presença de organismos que têm atividade direta contra eles. Então, sempre quando pensar no controle de nematóide, sim, vamos pensar em produtos nematicidas e afins, mas vamos também tentar elevar a matéria orgânica do solo, né, e o ambiente para melhorar isso aí. Seria tratar os sintomas e também as causas, né? Exato. E professor, a gente está falando bastante nessa questão de nematóides, e aí me veio aqui em mente a questão da rizosfera, né, que é um ponto importante. Eu vejo que talvez alguns anos atrás, se discutia muito sobre essa questão de a decomposição do glifosato dentro da planta de soja, liberando alguns metabólitos, né, via raiz, na rizosfera, e isso causava uma alteração, mesmo que momentânea, de micro-organismos redutores ou oxidantes de alguns nutrientes, principalmente o manganês.
Existem trabalhos recentes que elucidaram essa questão ou não? Isso já foi discutido e validado e realmente é isso que acontece? Comenta um pouco sobre essa questão da decomposição do glifosato e o que pode afetar em relação à rizosfera e à absorção de nutrientes. Tá, vamos começar de uma linha mais ampla, falar de defensivos. O defensivo pode causar alguma alteração na biologia do solo? Com certeza, né? Agora, como é que essa alteração acontece? É só porque ele entra e mata as coisas? Essa é uma visão, de novo, simplista, né? Ela pode ter uma ação direta, vou pegar o mais clássico, um fungicida entrando no solo vai matar fungos, né? Mas um herbicida também pode causar um desequilíbrio. Porque ele mata micro-organismo? Se ele não matar, ele vai ser consumido. E se ele é consumido preferencialmente por alguns grupos em relação aos outros, ele está causando desequilíbrio também, não é? Então a gente está tocando nessa parte biológica quando usa o defensivo também. O que o glifosato faz no ambiente, solo, rizosfera, planta? Aí eu posso te dar artigos para o que você quiser. Você falar que quer que seja bom, eu tenho artigo. Quer que fala que é ruim, eu tenho artigo. Quer dizer que fala neutro, também tem artigo. Tem um monte de artigo. E por que os resultados são variáveis? Porque a grande variável desse experimento são os solos. Né? E a biologia, né? Do solo, enfim, os micro-organismos diferentes, né? Não só o tipo de solo, mas a estrutura biológica desse solo. Vou te dar um exemplo. Se eu pegar um solo biologicamente muito bem estruturado, muito ativo, um solo bom biologicamente, a entrada de um componente qualquer, se está nomeando glifosato, pode extrapolar para outros, vai causar um dano ali muito menor do que se esse mesmo componente entrar num solo biologicamente ruim. É a questão da fito lá, né? Exato. Que você falou. Exato. A chance de eu gerar um impacto em algo estruturado é baixa. A chance de eu gerar um impacto em algo mal estruturado é alta, né? Pega uma chapa de ferro de 2 polegadas e dá uma martelada, ela nem se mexe, né? Tá bem estruturada, bem resistente aquilo. Agora pega uma chapinha de ferro de 2 mm, dá uma martelada, você deforma ela. Esse mesmo paralelo, né, a gente pode transferir para a parte biológica. Quanto mais eu tiver um preparo biológico para tolerar possíveis impactos, menor é o dano e mais eu continuo sem sentir esse dano que ele pode estar causando. Então isso a gente vê resposta muito variável, por exemplo, na oxidação de manganês, porque em alguns solos isso aparece, outros não. Isso pode estar muito relacionado com a estrutura biológica desse solo. Se ele inibir uma bactéria que oxida o manganês e só tiver ela, o processo acontece, a deficiência surge. Se eu tiver 10 e aquele resíduo inibe 2, as outras 8 fazem o processo e eu não vejo esse efeito. Entendi. Né? Isso é bem ligado à biologia. Muito interessante. Professor, até outra questão que eu vejo, a gente agora está falando de nutrientes aí, né? E um que a gente vê muito que está muito correlacionado hoje, principalmente em questões de tecnologias disponíveis para o produtor, é o fósforo, né? E as fosfatases da vida aí, produzidas por diversos micro-organismos. É uma questão que eu vejo muito e sempre me perguntam, Guilherme, se eu utilizar um produto biológico que seja, que vai me auxiliar, na linguagem do campo vai me ajudar a tirar o fósforo do solo. Vai fazer efeito? Eu acredito que sim, você já deu a resposta aqui, né? Mas uma coisa que eu queria que você comentasse não tem como tirar de onde não tem também, né? Porque muitas vezes eu vejo o seguinte, né? O cara acabou de abrir uma área, né? Acabou de abrir, então ele tem lá 2 ppm de fósforo. Aí aparecem vários produtos lá, né, pro produtor, e aí ele compra lá vários produtos que vão vão prometendo retirar e ajudar a disponibilizar fósforo. O que vai impactar, muitas vezes, na redução da adubação mineral, né, de fósforo. Então eu tenho muito medo dessas coisas, porque às vezes fica uma mensagem errada. Exatamente. Então eu queria que você comentasse a respeito disso. Realmente é isso, né? Temos que tomar cuidado. Sim. A solubilização de fósforo é um processo conhecido, pouco explorado, né? E muito estudo ainda demanda para detalhar algumas situações dele. Mas basicamente, se a gente for resumir a solubilização de fósforo, eu estou falando o seguinte, produtos da atividade biológica, fungo, bactéria, outros organismos, conseguem liberar fósforo da fração orgânica ou não orgânica que não são solúveis. Da onde? Principalmente da fração fósforo lábil. Aquele fósforo não lábil, ele já está mineralogicamente ligado à estrutura de argila, mineral do solo, que é muito mais difícil soltar. Bem absorvido. Ali onde tem empirismo, que tem que acontecer de novo, é muito mais lento. Mas a fração lábil, ela pode ser convertida para a fração fósforo na solução. O que faz isso? A fração orgânica são atividade de enzimas. As fosfatases são as principais, mas tem fitases também, outras enzimas. Já a fração não orgânica, a atividade é de ácidos, orgânicos e inorgânicos. Vários orgânicos, inorgânico podemos pegar o ácido sulfúrico, por exemplo,
Na oxidação do enxofre elementar, gera-se ácido sulfúrico como subproduto, né? E esse ácido sulfúrico solubiliza fósforo de frações não solúveis. Então veja bem, esse papel ele é distribuído no solo por uma série de organismos, principalmente bactérias e fungos são altamente ativos em fazer isso. Agora, quando que ele funciona? Quando o organismo tem a condição de desempenhar esse processo no solo. Então, olha só, a resposta ela, por si já deve ser variável, dependendo de quanto aquele organismo que eu estou usando se adapta ao meio ambiente. E é um processo que precisa ter atividade longeva, intensa, né, daquele organismo. Eu ponho a bactéria no solo, se ela ficar uma semana, ela não vai sublizar fósforo suficiente para atender a demanda da planta. Tem que acompanhar a planta ao longo do desenvolvimento. Aí entra outro fator, ela tem que talvez ter afinidade à risosfera daquela planta. É diferente do biocontrole. O biocontrole, se eu puser um fungo lá que fica uma semana no solo, mas mata o alvo dele, eu já vejo um reflexo na minha produção. Já um fornecimento de nutriente depende com convivência dessa bactéria, o fungo, com a planta. Então esse é um fator de dificuldade para se desenvolver ferramentas nutricionais, que é muito mais difícil do que ferramentas de biocontrole. Mas o processo é conhecido, bactérias e fungos podem fazer isso, e a gente pode ter ferramentas biológicas que fazem isso. Entendi. Pode ser uma bactéria, 2, 3, 4, pode ser fungos? Pode. Acho que é um mercado que tende a se encher de mais variabilidade de produtos para fornecer fósforo. Tá, mas a tendência funciona melhor aonde tem mais, né? Porque não tem como tirar de onde não tem. Esse é o questionamento, né? Isso é outro ponto fundamental. A gente não pode esperar que só a bactéria vai sublizar fósforo onde não tem. E outra coisa que eu coloco muito com cuidado, né? Não dá pra gente entrar com substituição em áreas de alta performance agrícola, né? Alta produtividade, eu nunca posso falar, porque eu estou colocando a bactéria, eu vou tirar o fósforo, eu vou diminuir o fósforo. Posso fazer isso ao longo do tempo? Talvez. Por que talvez? Porque a minha análise de solo, aí vem a importância do que já foi feito no passado, mostrar que eu tenho nesse ciclo mais fósforo solúvel que eu tinha antes, aí eu ajusto minha adubação. Mas empiricamente, porque eu vou pôr a bactéria e eu tiro o fósforo, acho que isso é um erro que já foi cometido no passado, que a gente não pode repetir. Professor, até agora voltando, mais assim, uma pergunta mais empírica. Você acredita que em pouco tempo, eu sei que, salve aí, mesmo para análise de solo, né? Na minha opinião, deveríamos ter, por exemplo, uma recomendação ou os níveis críticos dos nutrientes para solos de classes diferentes, ou pelo menos para o teor de argila diferente, né? Eu acho que deveria ter isso. E aí eu estendo aí a microbiologia, igual você já comentou, né? Micro-organismos em regiões diferentes atuam de maneiras diferentes. Mas em maneira empírica, geral, você acredita que a gente está próximo a ter um manual de recomendação para micro-organismos do solo para o Brasil? Tem alguma coisa nesse sentido? Algumas tabelas que vão nortear o produtor? A gente está falando aqui de fosfatases ácidas, né? Por exemplo, teores de X a Y. Você acredita que estamos próximo disso ou não? E aí, só abrindo um parênteses aqui, professor, seria importante também o senhor comentar em relação às linhas de pesquisas que estão acontecendo, alguns projetos assim que o senhor tem participado, pensando agora e no médio prazo também. Fica à vontade para compartilhar em relação a isso. Tá, primeiro, acredito que sim. Acredito que a gente vai ter, sim, alguns guias práticos e diretos. Já tem algumas iniciativas nisso. Aí eu vou falar quem mais está trabalhando nisso é a Embrapa, mas todo mundo está correndo atrás desses resultados para colaborar. E acho que hoje, com geração de banco de dados, mais os modelos de inteligência artificial que a gente tem, a gente pode gerar bons parâmetros que vão ser modulados pela cultura, pelo local que você está, né? E isso vai te dar uma ideia boa de como é que está posicionado com aquele valor frente a um cenário nacional, até mundial. Acho que vai acontecer, vou colocar uma escala aí de 5 anos, mais ou menos, talvez até antes. Tudo acontece antes que a gente imagina nesse mundo de hoje, né? Já na linha de pesquisa, o que a gente está tentando fazer? Na parte da universidade, eu trabalho muito na parte teórica ainda. Por quê? Porque eu acho que é onde a gente avança na pesquisa, na parte teórica, e ela é transferida para a prática com inovações tecnológicas. O sistema evoluiu muito para isso, tanto a universidade quanto as startups evoluíram muito para isso. Então hoje a gente tem as ideias permeando o sistema de produção. Lógico, a gente tenta transferir a tecnologia direto para o produtor, mas a empresa tem papel fundamental nisso, investir em inovação usando teoria nova. Então nossos projetos são muito focados no agro, pegando pontos estratégicos. Por exemplo, tem 2 estudantes de doutorado trabalhando parte de defensivos em solo, na teoria, para entender como é que a gente pode ver essa resposta. Tem um outro estudante que está focado na parte de estrutura biológica do solo e propagação de nematóides, manipulando a parte biológica do solo no laboratório. A gente consegue fazer isso bem e vendo a propagação de nematóides. Depois a gente tem essa ideia de começar com fertilizantes.
Então a gente tem várias vertentes, tem um que está tratando, olha só, do qual que é o papel da entrada de um organismo específico, como a gente faz nas inoculações, né, de Rhizobium, ou de Bacillus, ou Tricoderma, como é que essa entrada do organismo remodula toda a interação biológica do solo, porque é um organismo novo, né, o solo pode responder a isso, a gente sempre olha o que ele faz de bom. Não estou dizendo que é ruim ele entrar, mas ele pode causar um rearranjo biológico que a gente não entende nada ainda, está tentando levantar essa informação, tem um doutorando em cima disso. Então a gente tem avançado muito na parte teórica, decompondo o sistema agro para ver uma visão mais integrada de como que a biologia está relacionada às práticas de manejo. A nível mundial, isso também está sendo feito, professor? Porque às vezes a gente fica muito focado no agro brasileiro, mas isso também a ciência mundial tá caminhando nesse sentido, porque o mercado de biológicos, né, é o mercado que talvez mais cresça hoje, né? No agro, né? É isso que está acontecendo? O senhor enxerga assim? Uma visão minha, tá? Não tenho números para te provar isso. O mercado de biológicos mundial, ele é focado em biodefensivos. Muito de controle de pragas e doenças. Estados Unidos e Europa é muito disso, cultivo protegido na Europa, então, né? Que demandam isso. Quando a gente fala dessa visão de sistema de microbiologia de solo como um todo, a gente tem feito muita coisa no Brasil interessante que sobrepõe o que é feito no mundo. E se pensar no mercado também tem coisas acontecendo que são melhores do que acontece no mundo. Por quê? Porque enquanto na Europa e Estados Unidos eles usam o solo uma vez por ano e o resto é cultivo protegido, aqui nosso tema é intenso, né? Então a resposta da o estresse em cima desse componente biológico ele é constante. Então a gente tem muito mais necessidade e chance de sucesso por usar o sistema como um todo. Na verdade é o seguinte, né, professor? O Brasil não é para amador nem para micro-organismo, né? O negócio aqui, o buraco aqui é mais embaixo, né? Ô professor, e falando em fertilizantes, é o seguinte, a gente tem algumas formas, alguns veículos de fornecer alguns micro-organismos específicos para o solo, pensando no solo, né? A minha pergunta seria específica em relação a fertilizantes. O fertilizante ele pode ser um veículo para acrescentar nesse fertilizante alguns micro-organismos ou algo nesse sentido? Eu sei que ele é um veículo para isso. E a pergunta seria, existe algum caso no mundo ou algum exemplo, algo bem estudado e bem definido em que isso já é feito ou não? Eu não tenho um exemplo claro para te dar, não. Na verdade, se a gente for pensar, e tem desafios em cima disso, o potencial existe, mas o desafio é, se eu puser uma bactéria num grão de fertilizante, ela sofre estresse osmótico na hora e morre. A gente tentou fazer alguns casamentos desse e a gente vê uma viabilidade de minutos ou horas, né? Quer dizer, inviabiliza o desenvolvimento. Então a gente pode avançar nisso? Sem dúvida. Acho que tem uma avenida a ser percorrida aí de tentar buscar estratégias de como casar o nutriente com a parte biológica. Nem sempre só a bactéria, como pode ser outros componentes que vão ajudar na biologia do solo, ou casar tecnologias, mas tem uma avenida de pesquisa para a gente fazer aí, porque o fertilizante é um grande modulador do manejo, né? Um grande modulador do tráfego agrícola, da logística do produtor. Então, se ele tiver no fertilizante meios de enriquecer ou aprimorar a parte biológica, é uma ferramenta de fácil uso e com certeza de difusão instantânea. Show de bola. Nossa, que aula aqui, hein, professor? Bem, acho que a gente já vai caminhando para o final do nosso Plantcast. Eu gostaria, professor, de agradecer realmente ao senhor pela... Senhor não, né? O senhor é muito novo para chamar de senhor, né, professor? Eu gostaria de agradecer ao professor Andreotti por ter compartilhado um pouco da experiência e da visão e de futuro sobre o tema microbiologia de solo. A gente sabe que não é um assunto fácil, é realmente uma caixa preta aqui que de alguma forma a gente tentou entrar dentro dela e compartilhar aqui algumas informações relevantes nesse sentido. Muito obrigado, professor, e se o senhor quiser fazer algum comentário, alguma divulgação, o microfone está aberto e a gente agradece. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço bastante a oportunidade. A gente tem trabalhado bastante na parte de extensão, de levar informação para quem usa, né? E nesse sentido está surgindo até um grupo de estudantes de graduação na Exalc agora, que chama Grupo Extensão e Microbiologia do Solo. A ideia é preparar o pessoal para o mercado de biológico, está crescendo, tem demanda. São 15, né? Falei que esse ano eu vou dar umas aulas mais ruins, porque 15 por ano, daqui a pouco tem 70, né? 5 anos, né? Mas o desafio é esse, o desafio é levar informação e às vezes a gente fica sem resposta. Ou a gente tem uma visão ainda um pouco nebulosa, mas é o estado da ciência que está aí. A ciência que tem avançado rápido, que vai acelerar mais ainda nos próximos anos. E a gente espera consolidar cada vez mais as informações e corrigir o que não tiver certo também, né? Que a ciência tem isso. A gente vai na certeza por um tempo e depois percebe que não é bem assim. Tem pequenos ajustes para levar a gente à inovação e eficiência agronômica. Obrigado. Muito obrigado aí, viu, professor? Foi uma aula pra gente aí. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.